Bom, galera, vamos lá, boa tarde. Boa tarde porque eu tô gravando esse vídeo à tarde, né? Mas tudo bem. Esse é um vídeo justamente para ajudar vocês na última matéria. Eu não sei quando a direção ela vai conseguir liberar uma aula extra para explicar sobre esse assunto, mas eu tô gravando esse vídeo justamente para ajudar vocês a entender um pouco mais desse último tema, que na verdade dos outros, das três correntes da ciência psicológica, seria o mais simples de se entender, até porque a psicanálise, é como nós vimos, ela tem muitos detalhes na teoria. O behaviorismo, ele tem muitos processos que também precisam um pouco de raciocínio para você entender eles. E a psicologia sociohistórica não. A psicologia sociohistórica ela também tem alguns conceitos, mas comparados às outras duas, ela é um pouco até mais fácil de se entender. Mas enfim, vamos começar então. Deixa eu só fechar aqui algumas janelas, mas tudo bem. Bom, a psicologia sociohistórica, ela parte de uma concepção diferente de homem e também de mundo. Porque o que acontece? O que nós estudamos nas últimas aulas? Que cada corrente da ciência do pensamento, ela tem uma diferença com relação à sua concepção de mundo e de homem. E a psicologia principalmente de homem. Por quê? Tanto na psicanálise quanto no behaviorismo, o ambiente externo ele está lá posto e o indivíduo ele reage a esse ambiente externo. No caso da psicanálise, então, nós temos um indivíduo que ele tem uma mente, essa mente com um funcionamento consciente e um funcionamento inconsciente, e que, né, os dois estariam, esses locais, digamos assim, do aparelho mental estariam conectados e ambos seriam responsáveis pela atividade mental. No behaviorismo, o ser humano ele reage também ao ambiente, mas não existe uma mente, não existe um aparelho mental dentro do ser humano. Para o behaviorismo, o ser humano ele conseguiria o comportamento dele conseguiria ser explicado em torno de leis comportamentais, que seriam os princípios básicos de processo que nós estudamos. É, reforço, punição, extinção, discriminação, generalização, tudo aquilo, todas essas leis comportamentais, esses processos, eles explicariam o comportamento do ser humano segundo o behaviorismo. Qual a diferença então da sociohistórica? A sociohistórica, ela tem uma visão diferente de ser humano, porque ela tem uma ideia de que o ser humano, ele não é digamos assim, um ser passivo perante o meio ao qual ele está posto. Ela é uma corrente que acredita que o ser humano, o comportamento dele, ele é em grande parte influenciado pelo contexto social no qual o indivíduo está inserido e também pelo contexto histórico no qual esse indivíduo está inserido. Por isso que ela tem esse nome, psicologia sócio-histórica, sócio-social, histórica, de histórica mesmo. Então, nessa terceira ciência ciência psicológica, nós temos um indivíduo, nós temos a compreensão de que o indivíduo ele é um ser ativo e que age sobre o contexto social e o contexto histórico no qual ele está inserido. É até um questionamento que é feito no capítulo que trata sobre esse assunto para elucidar um pouco do porquê essa teoria tem esse pensamento. Por exemplo, nós conseguiríamos, por exemplo, compreender o comportamento de um indivíduo a partir, digamos assim, do conhecimento daquela época e aplicar ele a um indivíduo que está situado em um contexto histórico futuro. Como assim? Vamos pegar o conhecimento que o ser humano tem de si mesmo na década de 40. Será que aquele conhecimento ele seria suficiente para explicar o comportamento humano do indivíduo que viveria na década de 2000? Aí também vem uma outra pergunta. Será que a compreensão que o indivíduo que mora lá no Japão acerca do comportamento humano é a mesma da compreensão que o indivíduo que mora nos Estados Unidos tem acerca do comportamento? Então você vê, só nesses dois exemplos nós temos momentos históricos diferentes,
um indivíduo que está lá na década de 40 e um indivíduo que está aqui nos anos 2000, e um indivíduo que está em um contexto social diferente, um indivíduo que ele está lá no Japão e o outro que está aqui aqui não é boa, né? É um indivíduo que está nos Estados Unidos. Os dois têm uma compreensão diferente do porquê o comportamento ocorre, de como ele é influenciado. Então, justamente essa diferença vai fazer com que, para eles, a psicologia tenha que também ter uma atenção muito grande às variáveis sociais e históricas do comportamento. Mas então vamos passar. O que seria mais ou menos essa nova teoria corrente do pensamento humano? De início, falar acerca dos principais pensadores dela. Nós temos aí o Lev Vygotsky, que era russo, né? Era russo? Agora eu fiquei em dúvida. O Lev Vygotsky, que era da Europa Oriental, como o nome já pode até indicar aí. E além dele, nós temos também, como outros pensadores, o Alexander Luria e o Alexei Leontiev. Como vocês conseguem perceber, são ambos pessoas da Europa Oriental. Então, isso já nos dá uma certa compreensão até a esse nível da história, da explicação da ciência do pensamento psicológico dentro da corrente sócio-histórica, de que essa vai ser uma teoria que foi desenvolvida na mesma época que a Revolução Russa, de 1917. E como a Revolução Russa ela tem uma influência muito grande do marxismo, a corrente marxista, o materialismo histórico dialético, ele tem uma influência muito grande no movimento russo de 1917. Esses pensadores também têm uma influência muito grande desse pensamento, e como dentro da teoria do Karl Marx, o contexto social é um grande explicador das relações que existem na sociedade e também acerca da compreensão dos indivíduos. Eles também, esses pensadores que nós estamos estudando, eles levam isso de uma certa forma para a psicologia. Eles vão levar para a psicologia justamente essa questão de como o contexto social e o contexto histórico eles influenciam o comportamento humano. Então vamos passar. Conhecemos então os principais pensadores, então vamos entender o que é a psicologia na visão de Vygotsky e por que Vygotsky pensava diferente dos outros teóricos do comportamento humano, psicanalistas e behavioristas. Para o Vygotsky, a psicologia tratava a subjetividade como algo natural, abstrato e inerente ao indivíduo, independente de suas vivências. Ou seja, a psicologia, antes de Vygotsky, ela tinha uma ideia de que o comportamento humano, de que nós tínhamos, de uma certa forma, um aparelho mental, ou, no caso do behaviorismo, leis comportamentais, e que o indivíduo ele já nasceria com essas predisposições. Bastaria o ambiente e o seu desenvolvimento ir amadurecendo essas capacidades, mas aquilo já estava posto, entendeu? A subjetividade ela já era determinada por um aparelho mental ou por aquelas leis comportamentais que já estão postas. Agora, para o Vygotsky, a questão das vivências, a história do indivíduo, o local onde ele se insere, seriam muito mais importantes do que essa subjetividade que já estaria, segundo os outros teóricos, natural, que já estaria inerente ao indivíduo. Então, para ele, e até vamos passar aqui, para ele, a subjetividade humana está condicionada ao contexto social e histórico, ou seja, muito mais do que algo que nasce naturalmente no indivíduo, a subjetividade, na verdade, é algo que vai se desenvolvendo de acordo com a história do indivíduo e de acordo com as relações que ele estabelece com aquela comunidade no entorno dele. A visão de homem dentro da psicologia sócio-histórica. Segundo eles, a subjetividade não está dada como um a priori. Aí nós voltamos ali no slide anterior. A subjetividade ela não nasce com o indivíduo, ela não está posta a priori, muito pelo contrário.
indivíduo ele tem uma consciência, é isso que nós vamos ver lá na frente, e essa consciência ela vai se desenvolvendo de acordo com a história e com as relações sociais que o indivíduo estabelece com o meio. A subjetividade como uma conquista humana, resultado da atividade do indivíduo e sua intervenção transformadora sobre o mundo. Por que que ele pensa assim? Porque, de uma certa forma, para e pensa. Tudo isso que nós pensamos hoje acerca sobre o mundo e acerca de nós mesmos, é resultado de todo um processo de pensamento que vem desde o homem das cavernas. Pensa no homem das cavernas, de como ele pensava o meio. Pensa o homem na Idade Antiga, de como ele pensava o meio, lá o Aristóteles, o Sócrates, todos pensando acerca de, do o que seria o motivo das ações humanas. Depois, na Idade Média, do porquê que será que as forças de nível sobrenatural elas têm alguma influência sobre o comportamento humano, até falando um pouco sobre a religião e a sua influência sobre as coisas que acontecem na natureza. Depois o homem da Idade Moderna, que questiona muito acerca sobre a religião e começa a se interessar um pouco mais sobre como são realmente as relações do indivíduo com a natureza, até chegar ao desenvolvimento da ciência. Percebam, até mesmo voltando um pouco ao que a gente estudou em ciência e senso comum, toda a nossa subjetividade, tudo isso que nós pensamos acerca das pessoas e sobre o mundo, veio de todo um processo que foi se modificando ao longo do tempo. Ou seja, o que nós pensamos hoje, de uma certa forma, também foi pensado por essas pessoas que viveram anos passados a nós e que, por conta da situação histórica na qual eles estavam colocados, eles pensam de uma forma diferente da gente. Então, a subjetividade para o Vygotsky, quando a gente fala de subjetividade, a gente também tem que falar sobre toda essa evolução do pensamento humano. E a subjetividade para ele seria uma conquista humana, é algo que foi sendo construído ao longo de toda essa história do ser humano. Bom, passando então, a subjetividade também como algo construído ao longo do desenvolvimento da humanidade, eu até falei disso no outro ponto, e o ser humano e seu mundo psíquico como construções históricas e sociais da humanidade, o que também é um ponto que também foi abarcado nessa última explicação acerca da subjetividade enquanto desenvolvimento do pensamento humano ao longo da história. Aí também, o que acontece? Os sócio-históricos, como eu falei, eles têm uma influência muito grande sobre na teoria marxista, o materialismo dialético. E o que acontece? Dentro da obra de Karl Marx, o Karl Marx ele vai falar da importância que o trabalho tem para o ser humano. Então, como são psicólogos, digamos assim, eles vão aproveitando-se dessa discussão que o Karl Marx faz sobre o trabalho, eles vão falar acerca de como o trabalho é importante para o comportamento humano. E segundo eles, o trabalho é uma atividade instrumental de transformação do mundo para obter sobrevivência. Ou seja, pensa no homem das cavernas, voltando lá a ele. O homem das cavernas, ele desenvolveu a lança para conseguir capturar animais, ele desenvolveu o fogo para conseguir cozinhar os alimentos, ele desenvolveu a agricultura justamente para ele ter um controle sobre os alimentos que são produzidos pela terra e na qual ele poderia, de uma certa forma, manter a sua subsistência ao longo do tempo. E para tudo isso, ele se utilizou do trabalho. E o trabalho, ele é justamente isso, é a forma como um indivíduo ele consegue transformar o mundo, ele consegue transformar o seu ambiente para obter sua própria sobrevivência. O trabalho, ao longo da história, foi justamente isso. Nós temos necessidades sociais que vão sendo modificadas ao longo da história, né? As necessidades que nós temos hoje são diferentes das necessidades do homem, por exemplo, do século XVII. Hoje nós temos uma necessidade muito grande de informação, de tecnologia, de ter informações atualizadas, o que é diferente do homem do século XVII, que queria mais, digamos assim, queria uma
boas condições climáticas para que ele pudesse ter uma agricultura satisfatória, pudesse ter relações comerciais satisfatórias, para que ele pudesse também ter renda para produzir, para contrair diferentes instrumentos para sua subsistência. Então, o trabalho ele foi sendo desenvolvido justamente para isso. Ele está dentro da sociedade de acordo com suas necessidades e o trabalho ele existe justamente para que o indivíduo ele possa ter algo para com que transformar essa realidade e a partir dela obter a sua sobrevivência. Outro conceito muito importante que os sócio-históricos eles trabalham é a ideia da ferramenta. Bom, nós falamos que o trabalho ele é importante para que o indivíduo transforme o ambiente e para que, através dessa transformação, ele consiga a sua sobrevivência, certo? Pois então, para que exista esse trabalho, para que ele possa fazer essa transformação, ele precisa também da ferramenta. Ou seja, ele precisa de criar uma condição, por exemplo, uma caneta, se a linguagem ela é importante, se a linguagem escrita é importante para aquele indivíduo, ele vai criar a caneta, o lápis para poder fazer esse tipo de comunicação. Se a lança é importante para bater o animal, ele vai criar a lança justamente para conseguir capturar o animal no movimento adequado. Se o indivíduo ele precisa de transmitir informações, o ser humano vai lá e cria o computador justamente para fazer essa transmissão de informações. Então percebam, ao longo da história, nós fomos criando instrumentos, aparatos, justamente para que nós pudéssemos dar conta dessa transformação que nós fazemos sobre o mundo. E para os sócio-históricos, esse instrumento seria a ferramenta, que a ferramenta ela é criada, então, segundo o texto aqui, para efetuar a mediação entre o humano e o mundo material. Acompanha e é acompanhada por uma mudança nas capacidades humanas. Ou seja, nós temos o desenvolvimento das capacidades humanas ao longo da história. E só de acordo com esse desenvolvimento que nós vamos conseguir desenvolver ferramentas para lidar com uma certa realidade. Porque, por exemplo, hoje o indivíduo do século XXI, ele tem, digamos assim, a possibilidade de se utilizar de uma ferramenta, o computador, para alcançar diversos fins. A questão é, o computador ele seria possível de ter sido desenvolvido, por exemplo, no século XVI? A resposta seria não. Por quê? Porque havia todo um desenvolvimento das capacidades humanas que naquele momento da história ainda não foi possível ao indivíduo alcançar aquele tipo de conhecimento e conceber a ideia de um computador. Entenderam? A mesma coisa, por exemplo, porque hoje nós nos baseamos muito na ciência, mas a gente tem que pensar no pensamento, nas capacidades humanas como um todo e de como nós fomos desenvolvidos ao longo da história. Para o indivíduo que nasceu no século XV, uma máquina ao estilo da que o Taylor utilizava lá no final do século XIX, início do século XX, para processar pneus, ele não seria possível para o homem do século XV conceber o desenvolvimento daquela ferramenta, porque o pensamento humano naquela época não estava desenvolvido até esse nível ao qual o homem do final do século XIX alcançou. Assim também é uma coisa que a gente sempre questiona, por que o ser humano até hoje não conseguiu desenvolver a cura da AIDS, por exemplo? Porque as nossas capacidades humanas, que estão depositadas hoje na ciência, elas não evoluíram a um nível tal que a gente consiga obter a cura da AIDS. Mas a gente acredita sim que no futuro a gente vai conseguir, certo? O que é isso? A gente consegue conceber que em um futuro possível as capacidades humanas elas vão se conseguir evoluir de tal maneira que nós vamos conseguir alcançar essa ferramenta que seria o remédio com o qual a gente conseguiria aplacar ou minimizar os efeitos causados pela AIDS. Então percebam,
A ferramenta ela existe para fazer essa mediação entre o humano, essa ação do ser humano sobre o mundo, e ao mesmo tempo ela está condicionada ao desenvolvimento das capacidades humanas. De acordo a história, o desenvolvimento da capacidade humana até aquele momento histórico, que vai também conseguir conceber se o desenvolvimento daquela ferramenta foi possível ou não, de acordo com as necessidades sociais que estavam postas naquele momento. A ferramenta, ela permite o descolamento do imediatismo e a criação do tempo, porque, por exemplo, a ferramenta, como um instrumento de mediação entre o humano e o mundo material, ela vai permitir que o homem ele planeje o seu trabalho. Como assim? Vamos imaginar, por exemplo, até mesmo a máquina, por exemplo. O que acontece? O que acontece? A, a máquina, vamos imaginar, a máquina de montagem de um automóvel. A máquina de montagem de um automóvel, ela tem, digamos assim, um determinado funcionamento a partir da qual eu consigo imaginar em quanto tempo um carro ficaria posto, produzido. Então, a partir disso, nós conseguimos, de uma certa forma, prever a produção do ser humano e planejar de acordo com ela, como que a gente vai conseguir condicionar e organizar essas atividades. Então, a ferramenta ela vai permitir com que o indivíduo ele saia do imediatismo, ele se desloque dessa situação em que ele tem que, de uma certa forma, ao acaso, dar conta de uma situação, e ele consegue se antecipar às situações, até porque a ferramenta ele consegue conceber isso, quando que ele vai ter a necessidade de utilizar uma ferramenta, e com isso ele vai conseguir condicionar, planejar o seu tempo. Então, o homem das cavernas, voltando a ele, porque ele é o exemplo mais fácil de entender, no momento em que ele cria a lança, por exemplo, para aplacar os animais, o ser humano ele não precisa mais esperar a fome surgir para ele pesquisar no meio ambiente uma forma de aplacar um animal, para ir atrás de um animal e assim conseguir aplacar ele. Não, ele desenvolve a ferramenta que vai facilitar essa mediação entre ele e o ambiente, e ele vai conseguir, de acordo com o momento, unicamente planejar suas atividades. Então, nós estamos com necessidade de alimento, eu consigo pegar a lança, eu consigo verificar onde tem já o animal disponível, eu vou lá e aplaco ele. Então, o ser humano ele sai dessa questão da ocasião e já consegue planejar o seu tempo com a introdução da ideia da ferramenta. E a ferramenta também é um instrumento de humanização do novo ser, porque o que acontece? Nós não estamos falando que a subjetividade é algo que vai sendo desenvolvido ao longo da história e também do contexto social no qual o indivíduo está posto. Pois então, o indivíduo que nasce, a criança, de acordo com a sua história, ela vai sendo introduzida a esses modos de vida que aquela sociedade na qual ele vive está posta. E de como que ele vai tendo essas noções, como que ele vai, de uma certa forma, se humanizando, adquirindo essas características através justamente da ferramenta. Ao longo da nossa história, a gente vai concedendo ao indivíduo como que são as regras sociais e de como são as ferramentas para ele obter a satisfação de suas necessidades. Então, a ferramenta também ela é um instrumento encarada aqui como uma ferramenta de humanização do novo ser, uma vez que, na medida em que ele compreende a utilização das ferramentas, ele também compreende a forma como os indivíduos daquela sociedade lidam com o meio ambiente que está posto a eles. Beleza? Então, qual seria a visão de mundo psicológico dentro da teoria sociohistórica? O mundo psicológico seria o universo de registros e possibilidades
que acompanham e possibilitam a intervenção do ser humano no mundo. Ou seja, o que seria o nosso mundo psicológico, né? Que seria lá no inconsciente, seriam as recordações que estavam nas memórias, que estavam inconscientes, que no behaviorismo seriam aqueles processos de aprendizagem que ao longo da história a gente vai desenvolvendo, reforçando alguns comportamentos e punindo outros. Para os sociohistóricos, o mundo psicológico é unicamente um registro de possibilidades. Um registro não. É um arquivo de registros e possibilidades que a gente armazena em nossa memória e que através desses registros a gente tem um histórico de como o indivíduo ele pode intervir sobre esse mundo que está posto a ele. Se o mundo muda, é porque o homem mudou. E ao mudar o mundo, o humano se transforma. Ou seja, por que ele coloca essa frase dentro da explicação da teoria sociohistórica? Porque para eles, de uma certa forma, o mundo muda com certeza. As atividades humanas, uma vez que elas transformam o meio, uma vez que elas condicionam o meio às suas necessidades, elas também estão condicionadas a esse registro que o ser humano faz de tudo, de todas as atividades que ele efetuou no meio ambiente. Então, através desse registro de atividades, que ele tem uma ideia de como ele consegue modificar, como ele consegue intervir no mundo, e ao mesmo tempo em que ele intervém no mundo, ele também se transforma. Por quê? Porque ele também tem uma ideia de suas capacidades e suas necessidades de intervenção. Beleza? Então o ser humano, ele muda o mundo, mas também, mudando o mundo, ele também se transforma. A importância dos fatores histórico e social dentro da teoria sociohistórica. Aí voltando então àquela discussão que eu coloquei lá no início. Qual a utilidade do conhecimento de ontem para a compreensão do hoje? E qual será a utilidade do conhecimento de hoje para a compreensão do amanhã? Então, só nessas duas questões, a gente coloca por que para os sócio-históricos é tão importante e relevante se entender a história, o momento histórico na qual o indivíduo está posto, quais são as características daquele movimento histórico, para que a gente consiga conceber a subjetividade dele. E, ao mesmo tempo, qual a utilidade do conhecimento ocidental para a compreensão da civilização oriental? E, ao mesmo tempo, qual a utilidade do conhecimento oriental para a compreensão da civilização ocidental? De como os sócio-históricos eles concedem importância ao contexto social no qual o indivíduo está posto, ou seja, as características daquele contexto social no qual ele vive também terão uma influência muito importante acerca de como ele imagina, de como ele concebe o comportamento humano como um todo. E aí também a gente entra dentro de um dilema que existe dentro da psicologia sociohistórica, que é o da natureza humana versus a condição humana. Isso, gente, isso tudo que eu estou falando está no texto. Por que ele fala acerca desse dilema natureza humana e condição humana? Porque para eles, vocês lembram que os sociohistóricos, eles combatem algo que os psicanalistas e que os behavioristas, eles colocavam muito de que era um funcionamento que já estava ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Pois então, na medida em que a gente fala que existe um funcionamento que já está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, seja através da mente, seja através das leis comportamentais do behaviorismo, nós estamos falando que algo é natural ao ser humano. Ou seja, é natural ao ser humano ele já nascer com isso. Então, para essas teorias, haveria uma natureza humana, haveria aquilo que o ser humano já tem desde a sua concepção. Mas para os sociohistóricos, quando a gente vai falar sobre subjetividade humana, sobre comportamento humano, a gente tem que falar sobre condição humana, ou seja,
sobre qual a condição em que o indivíduo ele se encontra naquele momento. E essa condição, ela só é possível se a gente compreender, o movimento social, o movimento histórico e o contexto social, o local social no qual o indivíduo está posto naquele momento. Somos seres que construímos os instrumentos de satisfação de nossas necessidades. Mas quais necessidades? Quais instrumentos? Isso dependerá do momento histórico em que vivemos. Ou seja, voltando a uma coisa que eu já falei, de acordo com o momento histórico que nós vamos ter as nossas necessidades. As nossas necessidades, elas variam de acordo com o tempo. Volto ao exemplo, a comparação que eu fiz do homem que vive no século XXI e do homem que vive no século XVII. Eles têm necessidades diferentes, não unicamente se alimentar, necessidades sociais, necessidades de segurança, mas essas próprias necessidades, elas são satisfeitas de formas diferentes nesses dois momentos históricos. Então, é de acordo com o momento histórico que a gente vai ter uma ideia de quais são as necessidades que estão postas àqueles indivíduos, como satisfazer aquelas necessidades e quais os instrumentos que ele vai precisar para satisfazer aquelas necessidades. A forma de compreender, sentir e agir dos humanos tem a ver com as formas sociais que adotam para viver. Ou seja, nós estamos dentro de uma sociedade. O que essa frase está falando? Nós vivemos dentro de uma sociedade. E dentro dessa sociedade, nós temos o nosso local. Nós temos a nossa participação dentro desse conjunto social, seja a família, seja a comunidade, seja a sociedade maior como um todo. Nós temos as formas que nós utilizamos para viver. E é através dessas formas que nós vamos guiar a nossa forma de compreender, sentir e agir. Elas que guiam a nossa compreensão, as nossas sensações e as nossas ações sobre o mundo, a forma como nós nos colocamos na sociedade. Aí eu volto aqui. Aí eu coloco coloco uma charge que vai ilustrar um pouco da questão de como a história ela modifica as ações do homem, porque nessa charge eles estão colocando o seguinte, de que de uma certa forma o ser humano, como vocês conseguem ver na caricatura, ele sempre teve que bater a vida, a brincadeira a brincadeira da charge é justamente essa. O homem ele sempre teve que bater ao longo da história, mas a questão é, de acordo com a era na qual ele vive, com a sociedade e com as necessidades na qual ele estava posto, ele tinha que bater em coisas diferentes, né? Aí nós temos a era da pedra, a era do bronze, a era do ferro, a era do escudo, a era moderna e a era do computador. E em todos eles o indivíduo ele teve que se utilizar da porrada para conseguir alguma coisa. Mas mesmo que seja uma ideia até inteligente, tenha um fundo de humor, a gente consegue nessa charge entender de como a história ela também influencia o comportamento humano e sua ação pelo mundo. Seguindo aqui, a gente vai entrar então em cultura, porque o conceito de cultura é importante dentro da psicologia sociohistórica. E para eles, a cultura é a forma de humanização do mundo material. Então, só voltando então ao conceito de cultura. Cultura não apenas para a psicologia, mas para a sociologia, para a antropologia, administração, filosofia, todas as ciências humanas, a cultura ela é o registro de todos os nossos feitos, de todas as nossas formas de se colocar no mundo, todos os nossos costumes, todos os nossos hábitos, todos os nossos instrumentos. Então, a cultura, para eles, é um conceito importante para se compreender o comportamento humano, porque todas essas formas de se viver, todos os nossos hábitos, todos os nossos ritos, todos os nossos dialetos, todos os nossos
instrumentos, enfim, tudo isso são formas com a qual a gente lida com o ambiente e transforma ele de acordo com as nossas necessidades. Então, a cultura, ela é uma forma de humanização do mundo material, ou seja, o os reinos animal, vegetal e mineral, eles estão lá postos. A questão é, nós fomos modificando eles de acordo com as nossas necessidades, com as nossas características. E a partir disso nós fomos obtendo o que hoje são os nossos registros culturais, são as nossas formas culturais. Então a cultura, ela é como nós humanizamos cada um desses seres inanimados. E a cultura também, ela é reconstruída pelo indivíduo, ou seja, na medida que o indivíduo nasce, ele, além da ferramenta, né, que nós falamos lá atrás, ele também vai se apropriando de todos esses conteúdos culturais, de tudo isso que o ser humano, que aquela sociedade na qual ele está inscrita, na qual ele está colocada, ela construiu para viver. Toda essa cultura vai sendo assimilada pelo indivíduo ao longo do seu desenvolvimento. E é essa assimilação da cultura pelo indivíduo que vai fazer com que ele, primeiro, que ele seja igual aos outros. Porque na medida em que eu estou assimilando a cultura do meu povo, eu estou, de uma certa forma, me tornando igual a eles. Eu estou adquirindo os hábitos, os registros históricos, os ritos que aquela minha comunidade produziu. Então eu estou me tornando uma pessoa igual a eles. Mas ao mesmo tempo, essa assimilação da cultura pelo indivíduo também permitirá ele ser diferente, na medida em que ele vai assimilar a cultura, mas também de acordo com as suas capacidades e de acordo com os seus interesses. Porque, por exemplo, eu posso estar numa comunidade que tem um determinado rito, que tem uma determinada forma de compreensão do mundo, e isso está dentro da cultura, né? Mas eu não concorde com aquilo. Então, isso vai fazer com que eu assimile sim aquela cultura, mas que eu também tenha a iniciativa de, acordo com a minha conveniência, a indicar se aquilo, se eu vou realmente aplicar aquilo na minha vida ou não. Então, esse movimento de assimilação, de reconstrução da cultura pelo indivíduo, também vai permitir com que ele se diferencie dos outros, uma vez que todos esses conteúdos que foram passados pela cultura, ele vai assimilar e vai aplicar de acordo com a sua conveniência e de acordo com as suas necessidades. Bom, aí nós passamos então para um outro conceito que os sócio-históricos aplicam bastante, que é a questão da subjetividade social e da subjetividade individual, porque para eles o que acontece é o seguinte: existem formas de se pensar, existem formas de se agir, existem formas de sentir como as coisas acontecem e que seriam parte da subjetividade, que são experienciadas pelo indivíduo, e existem também comportamentos, é, crenças, pensamentos, sensações que são compartilhados pela sociedade como um todo. Então, o que ele faz? Ele categoriza tudo isso. Nós temos a subjetividade individual, aquele conjunto de ações, aquele conjunto de pensamentos, aquele conjunto de sensações que está circunscrito àquele indivíduo, e nós temos a subjetividade social, que seria algo que a comunidade como um todo compartilhe, um pensamento que a comunidade como um todo compartilha, um, uma ação que a comunidade como um todo compartilha, uma forma de sentir e reagir sobre o mundo que toda a comunidade compartilha, e que isso seria para ele a subjetividade social. E os sócio-históricos, eles têm a compreensão do seguinte: essa divisão subjetividade social e subjetividade individual é algo que nós categorizamos, que nós diferenciamos por questões didáticas mesmo, porque a forma como eu ajo, a forma como eu penso, a forma como eu sinto e reajo sobre o mundo, ela também ela influencia a forma como a sociedade pensa, age e sente como um todo. E ao mesmo tempo, essa forma como a sociedade ela
pensa, ela age e ela sente, ela também tem uma interferência sobre a forma como eu penso, como eu ajo e como eu sinto. Ou seja, a subjetividade social, ela influencia, ela de uma certa forma também condiciona a minha subjetividade individual. E ao mesmo tempo, a minha subjetividade individual, ela também tem uma influência sobre a subjetividade da sociedade como um todo. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer nesse momento. E um exemplo aqui que eu coloco, que é a questão da micropolítica e da macropolítica. Ou seja, por que a gente sempre fala disso, de micropolítica e da macropolítica, e utiliza isso como exemplo de subjetividade social e subjetividade individual? Primeiro, explicando para quem nunca teve acesso a esses dois conceitos. Micropolítica e macropolítica, nós utilizamos como dois conceitos que falam sobre o quanto a política ela está posta nessa sociedade, em qual lugar ela está posta. Porque, por exemplo, a micropolítica ela vai falar da ação política que está circunscrita ao indivíduo, ou seja, como que eu faço política eu mesmo, como eu penso sobre a política, como eu ajo politicamente e o que eu penso acerca sobre as ações políticas. E ao mesmo tempo existe a macropolítica, que é aquela política em nível macro, que é aquela política que se faz nos congressos, que se faz no poder executivo, que é como a política ela realmente é executada pelas instituições a um nível macro. E o que a gente sempre fala, porque, por exemplo, a gente sempre cita a questão da corrupção. A corrupção está arraigada nas instituições políticas brasileiras, ou seja, só pegando então esse exemplo, a corrupção ela está presente na macropolítica, ou seja, naquelas instituições que lidam a um nível macro com a política. Mas uma coisa que a gente sempre discute é o seguinte: a corrupção ela está presente aqui no nível macro? Está. Mas por que ela está presente no nível macro? Porque, de uma certa forma, ela também está presente aqui no nível micro, ou seja, no indivíduo também. Entende? O indivíduo, ele também, o indivíduo aqui que eu falo é o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, ele também tem em sua cultura, em sua subjetividade, um pouco do favorecimento de atos corruptos. Então, de uma certa forma, essa característica do nível macropolítico é influenciada por uma característica a nível micropolítico, ou seja, de como isso está em nível individual. Então, por isso que isso é um exemplo de subjetividade social e individual, porque aqui nós estamos falando sobre uma característica de subjetividade que seria a política e a ação política, e de uma forma como ela estaria a um nível social, que seria a macropolítica, e a um nível individual, que seria a micropolítica, e de como um interfere no outro, uma vez que essas coisas que acontecem a um nível macropolítico, elas interferem na forma como a gente pensa e age a um nível micropolítico. Ao mesmo tempo em que essas coisas que ocorrem e são percebidas em um nível micropolítico, no indivíduo, elas agem sobre um nível macropolítico. Ok? Então, passando então, subjetividade social e subjetividade individual, nós vamos então chegar aos princípios da psicologia sociohistórica, que também tem no texto, que eu realmente transcrevido, que está lá no texto da Ana Maria Bock. E quais seriam os princípios dessa nova corrente da ciência psicológica? Que a compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural. Ou seja, o que acontece? Aquelas correntes da psicologia, elas tinham uma certa compreensão de que esses fenômenos que ocorrem no pensamento humano, eles também podem ser observados nos animais. Então, nós conseguimos entender o comportamento humano a partir do comportamento dos animais, de processos que ocorrem nos comportamentos animais. E para a psicologia sociohistórica, isso não é concebível, isso não é válido, uma vez que os animais eles não têm vida social e cultural.
entendeu? A gente não pode tentar compreender como seria o comportamento humano estudando os animais, porque eles não têm vida social e cultural. Então seriam campos diferentes do saber. Nós não podemos entender o comportamento humano a partir do estudo do comportamento dos animais. Também é um princípio dessa corrente que as funções superiores do homem não podem ser vistas apenas como resultados da maturação de um organismo que já possui em potencial tais capacidades. Lembra do desenvolvimento do ser humano segundo Freud, que vai estar ligado à sexualidade, que nós temos lá a fase oral, a fase anal, a fase genital, a fase fálica e fase genital, desculpa, confundi agora no final. Pois então, isso, como nós vimos, é um processo de maturação. Ao longo de toda a história, o indivíduo ele vai se amadurecendo no uso dessa sexualidade. Então, para os sócio-históricos, a subjetividade, as funções superiores, elas não podem ser concebidas como algo que o indivíduo já nasce com elas e que vai amadurecendo elas. Para os sócio-históricos, as funções superiores do homem, elas vão se desenvolvendo aí voltando novamente, de acordo com a história daquele indivíduo, de acordo com o momento histórico, as características do momento histórico ao qual ele está posto, e de acordo com as condições sociais na qual ele está inserido. Assim também é um princípio dessa corrente de que a linguagem e o pensamento humano eles têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções superiores. Aí é um ponto que nós já frisamos em outros momentos em que ele fala justamente da ligação do quanto a linguagem, que seria uma expressão humana, e o pensamento, que seria uma forma de comportamento humano, eles têm uma origem social e de quanto tanto esses fatores quanto a cultura elas devem ser levadas em conta para se entender o funcionamento das nossas funções psicológicas. A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, não podendo ser isolados pela psicologia, porque lembra que lá na psicanálise o Freud ele fazia a separação entre o que estava ao nível da consciência, ao nível da inconsciência e como o comportamento ele estaria de uma certa forma condicionado a essas variantes, a esses locais do aparelho mental. Mas para os sócio-históricos, consciência e comportamento não precisam ser separados, eles podem ser concebidos como uma unidade, porque o que vai influenciar sobre eles é justamente essas condições sociais históricas. Nós não precisamos separar os dois, entendeu? Eles são influenciados de uma maneira igual e os dois têm uma explicação de uma certa forma. Entender eles vai fazer com que a gente entenda o comportamento. Não há para que a necessidade de separar consciência de comportamento para os sócio-históricos. E por fim, nós vamos então passar para as categorias de análise, a parte final da psicologia sócio-histórica. Ou seja, o que acontece? Como nós vimos até então, tudo isso que a gente viu são conceitos essenciais dessa teoria. Mas, de uma certa forma, eles também têm que nos mostrar, os sócio-históricos, né, com quais tipos de conceitos, com quais tipos de processos eles trabalham para compreender o comportamento humano. E aí que eles colocam as categorias de análise, que seriam justamente as formas, os principais aspectos, quais seriam os principais pontos, quais seriam os principais conceitos que são desenvolvidos justamente para explicar o comportamento do ser humano como um todo. E para eles, os principais seriam 5. Que é a atividade aqui sendo concebida como a ação do ser humano, e eles falam o seguinte: é a partir da atividade que os seres humanos eles se põem no mundo e criam a relação fundamental que permitirá todo o processo de transformação do mundo e de si mesmos. Conhecer como o sujeito se insere no mundo
que relações sociais vivem a partir dessa interação, como produzem sua sobrevivência, como se comportam e atuam, permite começar a pensar a subjetividade. A atividade, ou seja, a forma como o ser humano age sobre o mundo, é a primeira forma, é o primeiro componente ao qual nós devemos pensar, nós devemos analisar, justamente para conseguir ter uma compreensão da subjetividade humana, da subjetividade daqueles indivíduos. Então, o primeiro ponto para a compreensão dessa subjetividade seria justamente a atividade desse ser humano, como esse indivíduo se põe no mundo e qual relação ele vai estabelecer consigo e com os outros, justamente para se inserir no mundo, ok? Passada a atividade, nós vamos então à consciência, que junto com a atividade também seria um dos itens que tem que ser estudado, que tem que ser analisado, justamente para que a gente consiga entender a subjetividade daqueles indivíduos. A consciência, segundo eles, ela se desenvolve no cérebro humano como uma capacidade superior. Seu material está na vida vivida. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre a visão de mundo psicológico para os sócio-históricos? Pois é, ó, então temos aí o conceito de consciência, tudo isso estaria ligado à consciência. Lembram que nós acabamos de ver mesmo que a consciência não precisa ser separada de comportamento, seriam itens que seriam conceitos que estavam integrados, e aí a gente está vendo o que existe realmente nessa consciência, que seria o quê? O seu material seria tudo que a gente viveu e as formas de vida instituídas pelo grupo social. A consciência pode ser considerada um reflexo ativamente modificado da realidade objetiva vivida pelos sujeitos, ou seja, ela vai se compondo desse registro histórico dos indivíduos e das formas de vida que esse grupo social institui, mas também ela vai sendo modificada de acordo com a história do indivíduo, de acordo com a realidade que ele objetivamente coloca. Junto então com. Então, olha só, o que nós falamos que para entender a subjetividade de um indivíduo, a gente precisa compreender a atividade, a ação dele sobre o mundo, agora a consciência, todo esse conjunto de registros que está ligado à história dele e também ao contexto social, ao grupo social dele. E para eles também um terceiro conceito muito importante seria o de identidade, que seria o quê? A identidade compõe-se com a atividade de consciência como as categorias básicas do psiquismo e refere-se à organização que o sujeito faz sobre si mesmo, ou seja, referir-se à identidade à forma como o indivíduo compreende a si mesmo. E nisso, como se fosse uma imagem, o que seria a identidade? Seria como, parafraseando, dizendo em outros termos, a identidade seria uma imagem que o indivíduo constrói de si mesmo, que é onde ele reúne na consciência todas as ações que ele fez, todos os projetos que ele tem, todas as relações que ele estabelece com as pessoas e com o meio, todas as noções e julgamentos sobre si, é o que permite ao sujeito saber-se único, identificar-se com o que faz e como vive, reconhecer-se, entendeu? É com a identidade que o indivíduo ele consegue se perceber dentro daquele movimento social e histórico. Então, as duas últimas categorias de análise que seriam importantes para a compreensão da subjetividade humana, a quarta seria a linguagem, e a linguagem ela tem uma importância muito grande para os sócio-históricos, mesmo apesar de não estar nessa tríade atividade, consciência e identidade, uma vez que a linguagem ela permeia todos eles. Por quê? Porque a linguagem é um dos instrumentos mais importantes do ser humano. É a forma como ele se comunica e a forma como ele é justamente o que diferencia ele dos outros animais, a linguagem humana. Então, falar sobre linguagem dentro do processo histórico é falar de algo muito importante,
porque é através da comunicação que o indivíduo ele conseguiu desenvolver o seu conhecimento. Nada disso que nós pensamos hoje seria possível sem justamente a linguagem, uma vez que o nosso pensamento também é linguagem. Quando nós pensamos, nós estamos nos utilizando da linguagem para desenvolver um raciocínio. E o raciocínio também é linguagem, uma vez que seria a linguagem aplicada a algum contexto, a algum conhecimento. Então, a linguagem ela é uma categoria de análise importante para se compreender a subjetividade humana, e a gente se utiliza aqui de uma citação da Wanda Guiar. Ela é um instrumento fundamental nesse processo de mediação das relações sociais, no qual o homem se individualiza, se humaniza, apreende e materializa um mundo de significações que é construído no processo social e histórico. Lá no final, o texto vai falar um pouco sobre sentido e significado, ou seja, na diferentes palavras colocadas em diferentes contextos, elas vão ter sentidos diferentes para o indivíduo. E isso mostra o quanto o contexto social ele é importante, porque o sentido ele está ligado ao contexto no qual o indivíduo se impõe. E isso mostra também o quanto a linguagem ela é importante para a manutenção das relações sociais e, ao mesmo tempo, ela é condicionada por essas modificações sociais, por essas condições sociais e por esse momento histórico no qual o indivíduo está posto. Bom, o último seria então as relações sociais, as relações que o indivíduo estabelece com os outros. Os vínculos que constituem as relações sociais vão permitir determinadas experiências. Em nossas vivências, somos afetados de afetividade mesmo, de alguma forma, e fazemos então nossos registros emocionados. O mundo psicológico, como um mundo de símbolos, imagens, sensações e emoções, vai se organizando em nós e permitindo a formação da consciência. Ou seja, ao longo da nossa vida, nós vamos estabelecendo relações ocasionais com as pessoas. E através dessas relações ocasionais vão ocorrer situações que justamente de uma forma ou de outra vão nos afetar positivamente ou negativamente. E é através desses registros que nós vamos guiando as nossas ações sobre o mundo, que nós imaginamos o mundo, como nós simbolizamos o mundo. E é isso, como é um registro, né, que nós fazemos sobre a nossa própria história, é isso que vai formando a nossa consciência. E isso, claro, tudo permitido pelas relações sociais que nós estabelecemos com as outras pessoas que estão em nosso meio. Bem, gente, é isso. Psicologia sociohistórica. Como eu falei, é uma das três correntes, é talvez a mais simples de se compreender, não tem muitos conceitos complexos e acho que essa parte é essencial. Os conceitos que nós trabalhamos são os conceitos principais dessa teoria. Beleza, gente? Só isso por enquanto.